Olá, sou a Fernanda Pinheiro e a gente está conversando sobre as medidas protetivas necessárias para uma edificação, conversando sobre enquadramento para atendimento da lei de incêndio. Uma das questões importantes para a gente considerar quando a gente está projetando uma edificação é cuidar para que a gente consiga manter o fogo, caso ele ocorra na edificação, confinado nos compartimentos, tá? Para isso, a gente tem que atender à instrução técnica número 9 do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que ela regulamenta a parte de compartimentação aqui no Rio Grande do Sul também. E ela estabelece os parâmetros de emprego e dimensionamento para a compartimentação, tá? Mantendo o fogo, caso aconteça, mantendo ele confinado num compartimento, para que ele não se propague para os outros ambientes, tanto na horizontal, né, atravessando as paredes, quanto na vertical, subindo ou descendo na edificação, tá? Então, a gente tem que fazer uma avaliação conforme o tamanho da edificação, o tipo da edificação, a altura da edificação e a ocupação da edificação. Então, a gente tem algumas tabelas falando sobre a área máxima de compartimentação, né, para que a gente converse sobre isso. Então, as edificações residenciais, comerciais e de hospedagem, né, edificações de alta altura, sim, todas elas têm que ter compartimentação. E aí fala o tamanho do pavimento para ser exigido compartimentação, né? E também nessa instrução técnica, a gente tem as tabelas de resistência ao fogo das paredes, por exemplo, né? Então, aqui a gente está conversando sobre as paredes de drywall. Sim, a gente pode utilizar paredes de drywall para fazer a parte de compartimentação, desde que ela seja construída dentro das normas, né? Para manter a resistência ao fogo necessária, tá? Então, por exemplo, aqui tem as chapas de drywall, né? Resistência ao fogo de tipo corta-fogo. Então, tem as chapas standard ou as chapas resistentes, né? Aí, cada uma delas, de acordo com a espessura e a quantidade de chapas, a gente consegue atender uma resistência. Vou dar um exemplo bem da mais fininha, né? Que aí a gente consegue a resistência ao fogo de 30 minutos utilizando uma parede de chapa, né, com espessura da parede total 73 milímetros, a largura da estrutura 48 milímetros, o distanciamento entre montantes 60 milímetros, a quantidade de chapas, duas chapas, a espessura total fica 12,5 centímetros. Então, a gente pode trabalhar com montante simples ou para 2,5 de altura, ou montante duplo para 2,90 de altura. E aí pode utilizar a chapa standard ou a resistente à umidade ou a resistente ao fogo. Qualquer uma das três chapas a gente consegue atender 30 minutos. Como a gente viu na tabela anterior de resistência de estruturas, esse prédio a gente tem que atender 90 minutos, tá? Então, com essas chapas a gente não conseguiria fazer. Então, para atendimento de 90 minutos, a gente obrigatoriamente tem que utilizar as chapas resistentes ao fogo, em duas espessuras. Se a gente quiser utilizar a chapa standard ou a chapa resistente à umidade, para ter 90 minutos, a gente tem uma parede mais espessa, tá? Então, 12 centímetros e meio de espessura de parede, a gente já consegue atender 90 minutos com as chapas resistentes ao fogo, utilizando quatro chapas, tá? Ficando com a espessura de parede 12,5 com quatro chapas. Isso significa duas chapas resistentes ao fogo de cada lado, tá? E a gente também consegue, com as chapas standard, né, trabalhar com resistência ao fogo de 90 minutos, para ela ficar corta ao fogo, para espessura de 15 milímetros, usando quatro chapas, duas de cada lado, tá? Então, a espessura total da parede 108 com 15 milímetros. É só um pequeno exemplo de como a gente pode estar trabalhando essa questão de compartimentação de áreas.